Com a graça de Deus, aqui agora, nós abrimos este nosso trabalho. Nós vamos estudar a operação de divisão. E o primeiro passo nesse estudo é entender o que é a operação de divisão. E ela surge de uma pergunta como a seguinte: qual é um número que, multiplicado por 2 tem resultado 6? Eu vou representar por um quadradinho com uma interrogação dentro este número procurado. Então, eu quero encontrar um número que, multiplicado por 2 produza resultado 6. Esta pergunta, que está representada agora aqui através de símbolos, ela pode ser representada de outra maneira, que é a seguinte: nós colocamos o 6, uma barrinha entre dois pontos. Em seguida, o 2. E a leitura desses símbolos é feita da seguinte maneira: é 6 dividido por 2. E o que significa 6 dividido por 2? É justamente a pergunta inicial. Quando eu encontro 6 dividido por 2, eu quero saber qual é o número que eu multiplico por 2 para dar resultado 6. Então, o que vai aparecer aqui, o resultado dessa operação, que é chamada operação de divisão, é precisamente o número que nós estamos procurando aqui na nossa pergunta. Então, 6 dividido por 2 é o número que, multiplicado por 2 produz resultado 6. O número que vai aparecer aqui é o número que, quando eu multiplico ele por 2 o resultado é 6. Quem memorizou a tabuada já sabe que número é esse. E quem não memorizou a tabuada, o que faz? Quem não memorizou a tabuada deve, não é obrigatório, mas eu recomendo fortemente, que monte a tabuada envolvida na operação de divisão. No caso, eu quero encontrar um número que multiplicado por 2. Então, eu vou montar a tabuada do 2. Começamos. 2 vezes um é 2. E 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 2 é o 2 somado com 2. Então, eu tenho 2 aqui já no resultado da primeira multiplicação. Eu somo 2 para obter o próximo. Porque aqui eu tenho 2 mais 2, que é 2 vezes 2, que é 4. Depois vem 2 vezes 3, é o anterior, mais 2. Para montar a tabuada do 2, para obter o próximo resultado, eu pego o resultado anterior e somo com 2. Aqui nós já encontramos o que nós precisamos. Porém, eu recomendo, sempre que estiver realizando cálculo de divisão, montar toda a tabuada. Por quê? Porque isso vai te ajudar a memorizar esta tabuada. Apenas isso não é suficiente para memorizar, mas isso vai ajudar a memorizar. E se no exercício seguinte aparece a mesma tabuada, você já tem ela pronta. Então vale a pena prosseguir. Então, 2 vezes 4 é 6, mais 2, 8. 2 vezes 5, 8, mais 2 é 10. 2 vezes 6, 10, mais 2, 12. 2 vezes 7, 12, mais 2, 14. 2 vezes 8, 14, mais 2, 16. 2 vezes 9, 16, mais 2, 18. E 2 vezes 10, 18, mais 2, 20. A multiplicação por um não precisa fazer conta. 2 vezes um é 2. Sempre quando eu multiplico um número por um, o resultado é o próprio número. E a multiplicação por 10 também não é necessário fazer conta. É só acrescentar o zero na frente do número que está sendo multiplicado. 2 vezes 10
Então, na frente do 2 põe o 0, é 20. Então, essa é uma regra prática para te ajudar. E os demais resultados você obtém sempre o próximo a partir do anterior, somando o número da tabuada. No caso da tabuada do 2, você vai sempre somar 2. Para obter o próximo, para obter o 2 vezes 3, você, no resultado do 2 vezes 2, você soma 2. Para obter o 2 vezes 5, no resultado do 2 vezes 4, que é o anterior, você soma 2. Então, sempre para o próximo, você pega o resultado anterior e soma 2, assim você monta toda a tabuada. E voltando ao nosso problema, eu quero saber qual é o número que eu multiplico por 2 para obter 6. Então, eu venho aqui nos resultados das multiplicações, aqui na tabuada, e vejo quando deu o resultado 6 nessa multiplicação aqui. Então, qual é o número que eu multipliquei por 2 para obter 6? O número que eu multipliquei por 2 para obter 6 é o 3. Então, o resultado dessa divisão é 3. Esse é o procedimento. E muitas vezes o estudante me diz, mas eu já sei isso. Ótimo que você já sabe. Mas se você tem dificuldade com a divisão nas partes mais difíceis, para que você supere as suas dificuldades nas partes mais difíceis, é necessário que você pratique isso aqui, ainda que você já saiba. Se você já sabe isso, ótimo. Porém, pratique. E justamente para que possamos praticar, é que eu apresento aqui esses exercícios. Então, resolva todos estes exercícios. Da mesma maneira que eu apresentei o exemplo anterior. Lembrando sempre das ideias envolvidas. Não é só encontrar o resultado, o nosso propósito ao resolver exercícios. O nosso propósito é utilizar as ideias e procedimentos que foram apresentados, repetir isso para que estes procedimentos e essas ideias fiquem bem gravadas na nossa memória de longo prazo, para que não esqueçamos e também para que não ocorra confusão entre os procedimentos e outras ideias também. Por isso é necessário a repetição. Então eu vou fazer aqui o primeiro, 12 dividido por 4. 12 dividido por 4 é o quê? É o número que eu multiplico por 4 para obter o resultado 12. Para encontrar esse número, como está sendo dividido por 4, é necessário montar a tabuada do 4. E como eu fiz anteriormente, eu vou montar a tabuada toda. 4 vezes 1 é 4. Quando eu multiplico por 1, o resultado é o próprio número. A partir deste resultado, eu vou montar os demais. 4 vezes 2 é o resultado anterior, que é 4, somado com 4. 4 mais 4 é 8. 4 vezes 3 é o resultado anterior, que é 8, somado com 4, e 8 mais 4 é 12. 4 vezes 4 é o resultado anterior, que é 12, somado com 4, que resulta 16. 4 vezes 5 é o resultado anterior, que é 16, somado com 4. Perceba como é rápido para fazer isso, e fácil. 4 vezes 6 é o resultado anterior, que é 20, somado com 4, resultando 24. 4 vezes 7 é 24, somado com 4, que é 28. 4 vezes 8 é 28, somado com 4, resultando 32. 4 vezes 9 é 32, somado com 4, resulta 36. E 4 vezes 10 é só colocar o zero na frente do 4, que resulta 40. É claro que se você quiser somar 4 com 36, obviamente você chega no mesmo resultado, que é 40. Mas não tem necessidade de fazer essa soma final, uma vez que nós já temos esse conhecimento prático, essa regra prática, que quando multiplica por 10, basta acrescentar o zero na frente do número que está sendo multiplicado. Aí, muitas vezes, o estudante, ao começar a montar a tabuada, já encontra o resultado da operação que está sendo realizada e quer parar por ali. Não pare. Monte a tabuada toda. Isso faz parte do treinamento,
para que você supere as suas dificuldades com a divisão, e até mesmo se você tiver alguma dificuldade com a multiplicação, nos casos mais elaborados, você praticar a tabuada vai te ajudar a superar as suas dificuldades. Muitas vezes, a dificuldade que aparece nos casos mais elaborados é justamente consequência da falta de habilidade com as ferramentas mais simples. Porque não basta saber fazer. Você tem que dominar a técnica, você tem que ter habilidade. E você só desenvolve habilidade praticando. Por isso é necessário praticar. Voltando aqui ao nosso problema, que é encontrar qual é o número que eu multiplico por 4 para obter 12, eu olho aqui nos resultados das multiplicações. Resultado da multiplicação a gente chama de produto. Então, o 4, que é o resultado da primeira multiplicação, a gente diz que é o produto entre 4 e 1. O 8 é o produto entre 4 e 2. Então, nós encontramos aqui o 12, que é quem nós estamos dividindo. E quem foi que multiplicou 4 para resultar 12? É exatamente o 3, porque 4 multiplicado por 3 é 12. Então, 12 dividido por 4 é 3. E muitas vezes o estudante questiona, mas eu vou fazer todas essas contas só para chegar neste resultado? Não, não vai. Você vai fazer todas essas contas para desenvolver as suas habilidades e superar as suas dificuldades. Porque pode ser que, quando você coloca aqui, ó, 12 dividido por 4, quanto é? Se você lembra já que é 3, você poderia simplesmente colocar o 3. Mas o nosso propósito nestes exercícios não é simplesmente chegar no resultado. O nosso propósito é desenvolver as habilidades que são necessárias para que possamos superar as dificuldades que temos com a operação de divisão. E se tiver dificuldade com a multiplicação também, estes exercícios vão ajudar a superar essas dificuldades. Então, são estes exercícios que vão permitir que as dificuldades sejam superadas, vão ajudar a lembrar, porque muitas vezes o estudante aprende, sabe como faz, passa uma semana, ele não lembra o que tem que ser feito, ou confunde as técnicas, os procedimentos. Para que isso não ocorra mais, para que o estudante lembre, para que você lembre o que deve ser feito, para que você tenha clareza, sem confundir os procedimentos, é necessário esta prática. Então, para cada exercício, monte toda a tabuada envolvida, encontre o resultado e coloque o resultado na frente, como eu fiz aqui neste primeiro exercício. No segundo exercício, aparece a tabuada do 7. Monte a tabuada do 7. Depois, no terceiro, aparece a tabuada do 8. Monte a tabuada do 8. No quarto exercício, aparece de novo a tabuada do 7. Monte a tabuada do 7 novamente. Por quê? Porque isso vai te ajudar a memorizar a tabuada do 7. E eu coloquei a tabuada do 7 no 4, no 6 e no 8, justamente de propósito, para que você monte essa tabuada várias vezes, porque a tabuada do 7 é uma das piores para memorizar. E se você repete isso, vai te ajudar a memorizar essa tabuada com facilidade. Nós teremos uma aula onde eu vou ensinar técnicas específicas para memorizar a tabuada, para não precisar ficar montando a tabuada, para que você simplesmente lembre, sem ficar pensando, sem ficar calculando, sem ficar usando energia para chegar nessa informação. É para isso que serve a tabuada. Se você simplesmente bate o olho, 2 dividido por 4, você lembra que é 3, você já coloca o 3 ali e não precisa ficar pensando muito. Mas para chegar nesse ponto de ter a tabuada memorizada corretamente, sem precisar ficar pensando, passa por esta etapa de, a cada exercício, montar a tabuada. Isso vai ajudar, isso faz parte do processo. Então, esta aula tem como objetivos
sanar as dificuldades, as dúvidas que existem, resolver as dificuldades que existem com a operação de divisão, nos casos mais elaborados, e também ajuda a começar a memorizar a tabuada. E vai resolver também algumas dificuldades com a multiplicação. Mas antes de aprofundarmos e discutirmos efetivamente as operações mais elaboradas, é necessário, repito, mais uma vez, praticar esses exercícios da forma como eu estou orientando. Faça assim que eu garanto que você vai aprender e vai superar as suas dificuldades. Mas tem que fazer. Porque se não fizer, também eu garanto. Eu garanto que não aprende. Se não fizer, não aprende. Garanto. Da mesma forma que se fizer, aprende. Portanto, faça. Se você quer aprender, se você quer superar as suas dificuldades, pratique estes exercícios da forma que estou orientando. Sem preguiça. Não tenha preguiça de montar a tabuada. Não tenha preguiça de pensar. A preguiça, a Bíblia apresenta a preguiça como um pecado. A Bíblia apresenta, para quem tem fé, saiba que a Bíblia, a palavra de Deus apresenta a preguiça como um pecado. É uma ofensa a Deus. A preguiça é uma ofensa a Deus. Portanto, afaste-se da preguiça. Faça as coisas com boa vontade. O que você for fazer, faça bem feito. Faça com boa vontade. Para honrar o fato de você estar vivo. Estar vivo é uma dádiva, um privilégio, é um presente de Deus. Portanto, honre este presente, esta dádiva, esta maravilha que é estar vivo. Faça com boa vontade. Tenha paciência e seja perseverante. Repita quantas vezes for necessário. Assim eu garanto que você vai aprender e superar as suas dificuldades. E rapidinho você vai memorizar também a tabuada e não vai precisar mais ficar montando a tabuada. Então você monta a tabuada várias vezes para depois não precisar mais disso. Faça isso que eu garanto que você vai obter excelentes resultados. Muito obrigado pela atenção. Que Deus abençoe a cada um de nós e que estejamos sempre sob a graça de Deus. Muito obrigado.